Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Olá, meus amigos queridos, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja no coração de cada um, que Jesus possa adentrar seus lares, iluminar todos os ambientes, abençoar todos os familiares e todos aqueles que de uma forma ou de outra se ligam a nós e estão em nosso lar. Então vamos às passagens evangélicas. Antes de nós lermos essa passagem de Mateus, é importante nós contextualizarmos o momento em que Jesus fez essa colocação, né? Nós sabemos que Jesus ele viajava muito naquela época, né? Ele atravessava toda Galiléia, Jerusalém, ele estava sempre andando para anunciar principalmente a Boa Nova, para anunciar o reino de Deus. Então Jesus caminhava por toda aquela região, conversando com as multidões, levando, pregando o evangelho do reino, né? Aí chegou um momento em que Jesus começou a repassar a missão dos 12, a missão para os 12 apóstolos, né? E ele começou a fazer o quê? Ele chamou os 12 discípulos e lhes deu autoridade, não só para pregar o reino, a mensagem do reino de Deus, como também para expulsar os espíritos impuros e curar toda a sorte de males e enfermidades. Jesus deu essa autoridade aos discípulos. E nessa condição, ele mostrou aos discípulos o que eles iriam passar, né? Ele disse a eles que eles seriam perseguidos, né? Mas que eles poderiam falar abertamente e sem medo. E quando Jesus colocou que poderiam falar abertamente e sem medo, ele começou a mostrar as razões, por que fazia diferença eles falarem essas verdades, porque o que eles estavam realmente apresentando ali eram lições, né? Ele não queria provocar discórdia. O que ele queria verdadeiramente era mostrar que eles precisavam desenvolver virtudes naquele apostolado que eles haviam escolhido. E então Jesus falou: não penseis que eu tenha vindo trazer a espada à terra, a paz à terra. Não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora. E o homem terá por inimigos os da sua própria casa. Isso está lá em Mateus, essa colocação, né? E essas palavras, elas realmente parecem antes de um poderoso ditador e não de Jesus. Não daquele que dissera que o seu mandamento maior é que ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Não daquele que dissera: amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. E orai pelos que vos perseguem e odeiam, né? Então não parecia ser as palavras de Jesus, tá? Só porque a doutrina de Jesus toda é alicerçada na lei do amor e de caridade. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos perceber o que está por detrás dessas palavras. E elas precisam ser analisadas como partes de um todo coerente e sábio, que é a Constituição Divina, em cuja divulgação Jesus não poderia se contradizer. Então, isso para nós está claro que não é uma contradição. Porque, sendo Jesus um espírito puro, ele
sabia que se iriam provocar os que não poderiam ou não queriam aceitá-los, a revolta, a indignação, a perseguição, a disputa, a imposição e o ódio, pela dificuldade que o homem tem de respeitar as suas escolhas e determinações, e pela facilidade que tem de querer impor seus pontos de vista. E é isso que nós assistimos todos os dias, né? Até hoje, apesar de Jesus ter falado isso há mais de 2000 anos, muitas das vezes as pessoas não aceitam determinados pontos de vista e elas querem impor a sua forma de pensar. Imagina, quando ele diz, eu não vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto eu vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora. Por quê? O homem terá por inimigos os de sua própria casa. Tudo isso, meus amados, está diretamente ligada às escolhas que nós fazemos, tá? Nós vemos aqui Jesus prevendo as divergências que os seus ensinos trariam aos homens, bem como no seio das famílias, pelas diferenças individuais causadas pelos diferentes graus evolutivos de cada um dos seus membros. E isso é um fato. Hoje a gente analisa, se antes, na época de Jesus, o cristianismo era perseguido, né, porque as pessoas não aceitavam a ideia da existência de apenas um Deus naquele ambiente em que Jesus estava pregando. Imaginem hoje como é que as coisas são. As famílias, elas são muito divergentes nas opiniões. Nós temos muitas vezes no mesmo seio familiar pessoas que são evangélicas, pessoas que são católicas, pessoas que estão naquelas religiões afro-brasileiras, né? Pessoas que são espíritas. Às vezes, no mesmo grupo familiar, tem pessoas que pensam e divergem no sentido das religiões. E existe realmente essas diferenças. Então, o que ocorre? Os ensinos de Jesus, se ainda hoje causam estranheza em muitos, pode-se imaginar o que sentiram os fariseus, os escribas e os sacerdotes daquela época, que viam naquelas novas ideias a ruína do seu mundo de poder e privilégios. Porque a ideia que Jesus trouxe naquela época, quando ele diz amar ao próximo como a si mesmo, amar os inimigos, orar pelos que vos perseguem, né? Perdoar as faltas alheias, eles viam isso um absurdo. Isso era um absurdo. As pessoas ainda estavam vivendo a cultura do olho por olho, dente por dente. Então, Jesus, na verdade, ele veio revolucionar, né? Toda uma sociedade, toda uma cultura, e pouco a pouco a gente reconhece, né, que foram matando Jesus e a muitos dos seus discípulos por combaterem essas ideias. Mas a doutrina de amor e sabedoria de Jesus continua penetrando na mente e nos corações dos homens, em um processo dinâmico de reeducação espiritual, lento, mas firme e persistente, demonstrando cada vez mais ser Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Então, nesse pequeno versículo, né, do capítulo 10 do livro de Mateus, nós já conseguimos extrair essa lição importantíssima. O porquê que Jesus anunciou, né, algo que nos chega a escandalizar, que ele não veio trazer a paz à terra. Ele não veio trazer a paz, mas a espada. Por que a espada? Porque a espada, ela divide. E a espada divide, né, as opiniões, separando muitas vezes o pai, o filho, a mãe, a filha, a sogra e a nora, enfim. Porque se eu aceito hoje, vamos trazer para a nossa doutrina, a doutrina espírita,
Se eu hoje aceito a doutrina espírita como o meu caminho consolador para me libertar das minhas mazelas, eu não posso obrigar meu marido a aceitar. Eu não posso obrigar uma filha minha a aceitar. Nós somos individualidades, nós fazemos as nossas escolhas. O que é errado, na verdade, são os embates que ocorrem no seio familiar, quando não se compartilham das mesmas ideias. Então, Jesus já demonstrou isso no seu discurso apostólico. Ele já previa que isso poderia ocorrer. Aí o Lucas, lá no capítulo 12, versículos 49 e 53, ele diz assim: vim para lançar fogo à terra. E que é o que... Lucas não, né? Lucas está só citando Jesus, né? Vim para lançar fogo à terra. E que é o que desejo, senão que ele se acenda? Tenho de ser batizado com um batismo, e quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não. Eu vos afirmo ao contrário. Vim trazer a divisão, pois doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho, e o filho com o pai, a mãe com a filha e a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. Claro, meus amados, que o que nós vemos aí é Jesus claramente nos falando do campo das ideias, né? Então, Lucas, ele já adentra um pouquinho mais nessa lição de Jesus, nos mostrando de que forma que haveria essa divisão. Então é importante nós compreendermos isso, que Jesus não queria estabelecer a guerra na família, como muitas vezes as pessoas acreditam. O que ele veio mostrar foi isso: haverá divisão em função das ideias que professam, da religião que você segue, daquilo que você acredita. E é o que ocorre. Se naquela época ocorria, imagina hoje, né? Imagina como as coisas estão acontecendo hoje. Nós sabemos que aqueles que buscam entender e vivenciar essa moral divina, mesmo entre pessoas que pensam de maneira diferente, né, tem nesses ensinos o estímulo à compreensão, à fraternidade, ao perdão, desfazendo as divergências pelas atitudes cristãs que precisamos nos esforçar por expressar com sinceridade. Porque se um irmão meu não quer de forma nenhuma, né, seguir aquilo que eu acredito, eu não tenho o direito de condená-lo. Nós temos o livre-arbítrio, nós somos individualidades, as pessoas não precisam acreditar naquilo que eu creio. Nós precisamos respeitar sempre a ideia do outro. Isso é fraternidade. Isso é estabelecer a paz dentro do nosso lar, nos ambientes em que nós estamos inseridos. Diz o ditado popular que religião não se discute. Por que religião não se discute? Porque sempre gera polêmica. Sempre gera polêmica. O bom cristão é aquele que recebe a lição, absorve a lição, pratica a lição e dá exemplo da lição aprendida. Esse é o bom cristão. E não é aquele que sai trombeteando para todos os lugares os ensinos que recebeu, batendo de frente com aqueles que não estão compartilhando das suas ideias, querendo obrigar as pessoas a acreditarem naquilo que ele acredita. A beleza da doutrina espírita é que a doutrina espírita não obriga ninguém a segui-lo. Ninguém é obrigado a segui-lo.
no fundo, todos nós temos um pouco de espíritas. Mas muitas vezes nós recebemos nas nossas casas espíritas pessoas de todas as religiões, católicos, evangélicos, pessoas, como eu falei, das religiões afro-brasileiras, né? Eles vão porque eles vão buscar esse consolo que a doutrina espírita concede. Eu já tive em grupos de estudo que ministramos pastores evangélicos assistindo às nossas aulas. E quando nós os entrevistávamos, conversávamos com eles, a razão pela qual eles estavam ali, eles queriam obter conhecimento. Conhecimento. E em momento nenhum debatiam aquilo em que eles não acreditavam, aquilo que fugia da compreensão ou do que a religião, a sua religião pregava. E nem por um momento foram obrigados a optar pela doutrina espírita. Entendemos doutrina espírita como cristianismo redivivo, porque aqui não se fala não se fala de outra forma que não seja analisando da maneira como Jesus analisava as verdades do reino de Deus. E Kardec traz dentro dos itens todos que ele nos traz para que a gente possa compreender. Vamos ver só um que ele coloca, que eu achei bastante importante a gente discutir aqui, onde ele nos diz que na Terra, mundo de expiações e provas, toda ideia nova causa oposições, muitas vezes violentas, cruéis, pelas diferenças individuais de seus habitantes e pelo orgulho, egoísmo, vaidade, que dificultam a caminhada evolutiva do homem, que prefere permanecer como está por lhe ser mais cômodo. Essa é a característica do nosso planeta e dos habitantes que aqui estão, né? É um mundo, ainda um mundo de provas e expiações. Então, sempre que alguém nos opõe, sempre que vem uma ideia que se opõe à normalidade, entre aspas, dos fatos, né? Causa violentas, né, e cruéis discussões. Isso é fato, causam devido às diferenças individuais. E nós estamos em patamares diferentes de evolução. Tem uns que compreendem mais, outros compreendem menos, né? Tem uns que são mais abertos às novas ideias, outros são mais endurecidos. E Kardec ainda nos diz assim: o Espiritismo, ele vem realizar na época prevista as promessas do Cristo. Entretanto, não o pode fazer sem destruir os abusos. Como Jesus, ele topa com orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, os quais, levados às suas últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho e lhe suscitam entraves e perseguições. Também ele, portanto, tem de combater. Mas o tempo das lutas e das perseguições sanguinolentas passou. São todas de ordem moral. As que terá de sofrer e próximo lhes está o termo. As primeiras duraram séculos. Estas durarão apenas alguns anos, porque a luz, em vez de partir de um único foco, irrompe de todos os pontos do globo e abrirá mais de pronto os olhos aos cegos. É de uma profundidade muito grande, né? Essa colocação de Kardec. Ele nos chama a atenção que, entendendo que o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus, ele vem na época certa cumprir essas promessas, né? Mas ele, como fala Kardec, ele não pode fazer, nada pode fazer, sem destruir os abusos. E sempre haveremos de topar com os orgulhosos, os egoístas, os ambiciosos e o fanatismo cego. E isso é que vai levar realmente a uma
guerra de ideias, guerra de ideias. Agora, o que o Espiritismo nos mostra, na verdade, é que essas lutas que ele tem que combater são todas de ordem moral, Porque o mais importante não é o conhecimento que nós adquirimos, mas os exemplos renovadores que nós representamos. Quando nós temos a coragem de mostrar às pessoas a nossa mudança interior, o quanto a gente se transforma diante das informações que nós recebemos. O verdadeiro cristão é aquele que se esforça em se transformar. A doutrina espírita nos orienta sobre a necessidade da transformação moral, da reforma íntima, com base nos ensinamentos do Cristo. E isso, meus amados, nós não temos que fazer levantando bandeiras de ideias que nós acreditamos. O nosso papel é esse, é conhecer, que é o que nós estamos fazendo aqui. Nós precisamos conhecer. E conhecendo, na medida em que nós conhecemos, nós sentimos. É assim que funciona o aprendizado do Evangelho. A gente sente, a gente começa a se perceber, a gente começa a se autoconhecer, a descobrir que nós precisamos mudar determinados aspectos para estabelecer uma verdadeira ordem de paz, de harmonia entre aqueles com os quais nós convivemos. E sentindo, né, na medida em que nós estamos sentindo, sem sombra de dúvidas, nós vamos ser elevados a um outro patamar, que é vivenciar as lições de Jesus. Quando nós conseguimos interiorizar essas verdades, nós começamos a mudar o nosso comportamento. As pessoas vão percebendo que nós estamos nos modificando. Nós já não agredimos mais, nós já aprendemos a nos calar, nós aprendemos a ouvir. Nós somos mais afáveis, mais acolhedores. Nós conseguimos compreender melhor, nós temos mais tolerância. É isso que é vivenciar o Evangelho de Jesus. E vivenciando o Evangelho de Jesus, nós temos a oportunidade de meditar sobre os seus ensinamentos e analisar os pontos que nós ainda precisamos transformar. Meus amados, ser bom não é fácil num mundo de provas e expiações. Mas ser bom é o único caminho que nos leva à verdadeira e plena felicidade que todos nós ansiamos. Nós estamos aqui para isso. E essa reforma, ela vai, nem que ela tenha que levar muitos séculos, que ela tenha que levar muito tempo, mas um dia ela será completa. E nesse dia, nós haveremos de nos tornarmos espíritos perfeitos. Foi isso que Jesus veio anunciar. Foi isso que Jesus veio trazer para todos nós, foi esse conhecimento. Que existe um único caminho que nos leva à felicidade, que é a nossa transformação moral, que é a nossa melhoria íntima. Não existe outra forma. Então, nós ficamos nos debatendo muitas vezes para impor o que nós somos, através do nosso orgulho, através da nossa vaidade, através da nossa intolerância. Fazer com que as pessoas olhem para nós e reconheçam que nós somos poderosos, que nós temos glória, que nós somos alguma coisa. Mas nós não somos nada, meus amados. Nós estamos em uma condição de aprendizado moral. Essa transformação que a Terra, nesse momento, aguarda, que dizem que vai ocorrer
sair do mundo de provas e expiações e passar para um mundo de regeneração, é moral, meus amados. Não vai haver fogos, não vai cair meteoros, não vai haver destruições apocalípticas, não vai acontecer nada disso. É apenas uma passagem moral de um sentido para o outro. E é preciso que nós nos conscientizemos dessa necessária transformação. Porque Jesus mesmo, ele anuncia, está lá, naquela parábola do fim do mundo, né? A parábola dos justos. Haverá prantos e ranger de dentes. Nós somos espíritos, temporariamente num corpo de carne. E se a gente não se enquadrar nessa nova fase de ideias renovadoras que estão sendo instaladas na Terra desde que Jesus esteve entre nós, nós seremos mandados, encaminhados para mundos primitivos, mundos que Deus está criando, para habitarmos esses mundos com o nosso conhecimento e ajudarmos a alavancar o progresso desses planetas, assim como foi a Terra quando era um mundo primitivo. Porque um novo mundo que a Terra, a nova fase que a Terra vai vivenciar, o mundo de regeneração, não vai ter espaço para os maus, somente para os bons. Então, nós precisamos nos apressar em reconhecer o que a gente precisa mudar em si mesmo. Jesus anunciou isso no monte, quando ele falou: bem-aventurados os brandos, porque permanecerão na terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque verão a Deus. São duas condições que vão permitir que nós possamos permanecer na Terra, mundo de regeneração. Foi essa verdade que Jesus veio anunciar e que nós ainda tapamos os nossos ouvidos, porque não temos coragem de nos transformarmos. Então a hora é agora, a hora é essa. Essa é a espada que Jesus trouxe para tirar a paz. Essa é a inquietação que ele nos trouxe, para que nós possamos observar o homem velho que ainda habita em nós e transformá-lo num homem novo, nos reformando intimamente. Então, nesses itens do Evangelho, Allan Kardec, ele continua fazendo observações em torno do cristianismo e dos seus opositores. Ele lembra a todos nós que o cristianismo continuou a ser aceito, apesar da perseguição cruel dos romanos, principalmente em Roma, em que eles se sentiam ameaçados nos seus interesses, na manutenção dos seus poderes, e não por convicção religiosa, uma vez que o paganismo, naquela época, já estava em declínio, sendo mantido mais para a manutenção dos privilégios dos poderosos. Então, o que Jesus veio combater, na verdade, né, era aquela falsa ideia de organização que havia naquela época. E Jesus veio no tempo devido, não porque os homens naquela época estivessem prontos para as ideias cristãs, de forma nenhuma, mas havia um clima geral de aptidão para assimilar essas ideias, porque se fazia sentir o vazio que as crenças vulgares deixavam na alma. E hoje, os tempos, eles são quase que parecidos com aquela época em que Jesus esteve entre nós. Observem, meus amados, que pós-pandemia gerou uma incerteza na sociedade. As pessoas estão muito inseguras
As pessoas querem falar suas verdades e querem ser ouvidas, independente de se aquilo é real ou não é real. Existe muitos choques de ideias. E isso causa um tumulto externo e um tumulto interno, porque nós sentimos medo de externar a nossa opinião, medo de sermos combatidos. E é essa realidade que vem ocorrendo em todos os sentidos. Então, nós vivemos hoje uma época de incertezas da mesma forma que ocorria na época em que Jesus esteve entre nós. É sinal dos tempos, diriam alguns, não é verdade? E nós sabemos os precursores, aqueles que vieram até antes de Jesus, divulgando ideias muito semelhantes às do cristianismo, e que não prevaleceram na Grécia, porque aquele povo, embora sendo um dos mais inteligentes da terra, ainda não estava amadurecido para elas. E eles vieram como precursores das ideias cristãs. Então, muito antes de Jesus vir ao mundo, vieram vários missionários, né, com a finalidade de divulgar essas verdades. Missionários com ideias muito semelhantes às do cristianismo, tá? Então, é preciso, né, nós compreendermos que, devido à desigualdade de grau evolutivo e da própria imperfeição dos homens, muitos dos intitulados cristãos continuam até hoje interpretando diferentemente muitos dos ensinos de Jesus, tá? Até hoje, as pessoas ainda criam ideias erradas a respeito daquilo que Jesus veio anunciar, a fim de nos libertar da nossa ignorância, tá? Então, é muito importante nós atentarmos sobre os falsos profetas que estão contaminando o mundo, tá? Estão contaminando o mundo. Porque eles vêm trazendo ideias totalmente equivocadas sobre aquilo que Jesus veio anunciar. E até hoje, a gente pode, mesmo o livro sagrado, né? O livro sagrado, que é a Bíblia, é incrível a quantidade de obras com ideias totalmente diferentes, deturpadas, né, que as pessoas vêm anunciando, tá? Então, esse pensamento nós precisamos ter diante do desafio da nova era, tá? Porque assim, dessa forma, sempre surgem seitas que pretendem ter a posse da verdade, esquecidos de que o homem, nós não somos obra ainda acabadas. A gente só pode conhecer parte dessa obra que é o ser humano. E esse conhecimento ele vai se ampliando continuamente na medida do nosso progresso espiritual, aqui e em mundos mais elevados. A nossa melhoria íntima, ela ainda vai levar muitas encarnações, meus amigos. Nós não vamos sair daqui muito melhores do que estamos. O que a gente aprende é um percentual muito pequeno, né, da grandiosidade que são as lições maravilhosas de um espírito elevado como Jesus. Mas, infelizmente, os intitulados cristãos agiram entre si com os adeptos do paganismo em lutas terríveis, sanguinárias, por não terem entendido ou interiorizado em si próprios que a pedra angular do cristianismo é a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo, sem os quais ninguém, absolutamente ninguém conquista
à libertação da vida material para viver a vida plena em planos espirituais elevados. É isso que nós estamos hoje fazendo, buscando caminhos que possam realmente nos elevar aos planos mais altos, porque nós queremos ser melhores do que nós estamos. É difícil, é muito difícil. É muito difícil nós encararmos a realidade de melhoria íntima. Existem alguns defeitos dentro de nós que já se arraigaram à nossa personalidade, nos tornando pessoas que se dizem: é impossível, eu não vou mais conseguir mudar. A gente consegue. E a vida nos ensina que nós conseguimos. Porque se nós não mudarmos pelo amor, nós mudaremos pela dor. Porque a única fatalidade que existe na vida de todo ser humano é a perfeição. Todos nós um dia seremos perfeitos. Hoje somos anjos, anjos em desenvolvimento. Nós ainda estamos indo para esse caminho, tá? Então é isso que Jesus veio fazer entre nós. A doutrina moral de Jesus continua nos evangelhos, né? A gente pode, da forma como nós estamos estudando, a gente percebe, tal qual ele a trouxe, do jeito que ele trouxe. Mateus fala de um jeito, Lucas vai falar de outro, Marcos fala de outro, João de outro, mas todas se assemelham, né? Porque todos eles trouxeram, escreveram as palavras do Cristo, claro, com base em seus pontos de vista, e eles ouviram, e eles escreveram, e elas são semelhantes. E essa doutrina moral de Jesus, ela espera que nós, os interessados, né, possamos buscar, através desses ensinamentos, o desenvolvimento do nosso senso moral, que a gente possa estudar, que a gente possa compreender pela sensibilidade, pela razão, que a gente possa aceitar pela nossa própria vontade e colocá-la em prática no nosso dia a dia, lutando contra as nossas imperfeições e divulgando a doutrina de Jesus pela nossa transformação de sentimentos, de pensamentos, de atitudes e de ações. Essas são as qualificações de um verdadeiro cristão. E Jesus sabia, meus amados, ele sabia que a grande maioria da humanidade não tinha maturidade do senso moral para entender os seus ensinos, como até hoje nós não temos. Ah, mas já fazem mais de 2000 anos que o Mestre veio. O que é o tempo na terra diante do tempo na eternidade? Jesus sabia, tudo acontece no tempo certo. Mas ele sabia também que era a hora própria de vir trazer esses conhecimentos, para que desde então os mais preparados, aceitando essas ideias, pudessem divulgar, mesmo com falhas. Pois sempre houve na Terra e continua existindo aqueles que se esforçam para vivenciar, servindo de exemplos para os demais. Essa é a nossa realidade. E assim, meus amados, de reencarnação em reencarnação, os espíritos vão se melhorando e cada vez mais a moral cristã vai sendo reconhecida como a que vai trazer paz e felicidade a todos. Que é isso que nós buscamos. Então, Allan Kardec esclarece que quando Jesus afirma não vim trazer-lhes a paz, mas a espada, ele sabia que sua doutrina não seria estabelecida sem lutas sangrentas, sem divergências, sem oposições pelo mal que existe no homem, como fruto de sua imperfeição, e não como um determinismo divino. E sabia Jesus
que seus ensinos não seriam entendidos e nem aceitos por todos, que divergências sérias surgiriam, até lutas sangrentas, mas Jesus confiava na condição de se tornar perfeito, ou na perfectibilidade do espírito imortal, que através das reencarnações continuariam no seu desenvolvimento espiritual, aprendendo com as consequências dos seus atos numa progressão constante. E foi por isso que ele prometeu a vinda do Consolador, o Espírito da Verdade, que viria restabelecer todas as coisas, quando os homens com mais conhecimentos científicos, filosóficos, com a razão mais desenvolvida, poderiam entender melhor os ensinos de Jesus e a sua aplicabilidade no viver cotidiano. E aqui estamos nós, todos nós, né? Ficaram para trás, no passado da história, o ódio, o fanatismo, o preconceito, a violência, a guerra, o orgulho, o egoísmo, com todas as suas consequências. E a Terra vai ser um mundo de regeneração, dependendo de mim, dependendo de vocês, com certeza, porque todos nós, através desse aprendizado, trabalhando sobre as leis divinas, respeitando-as no sentir e no pensar, somente o bem, agindo no bem e com o bem, sob quaisquer circunstâncias. Nós somos os novos discípulos de Jesus. Que Jesus possa nos abençoar, que Jesus possa iluminar a todos nós, todos os dias da nossa vida, nos dando coragem de seguir os seus ensinamentos, de vivenciar os seus ensinamentos e de exemplificar. Que a paz do Senhor esteja no coração de cada um de vocês. Muito obrigada.